na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos meditar nessa passagem aí. Bispos e diáconos. Na verdade, não é? Falarei assim diretamente aos diáconos. Mês de novembro foi um mês especial dedicado aos diáconos da igreja. Então nós também queremos nessa manhã falar um pouco, né, dessa missão tão nobre e tão bela dentro da igreja, e que nós muitas vezes não damos o menor valor, não é? E muitos de nós, ou das pessoas que compõem a membresia da igreja, muitas vezes nem sabem qual é a verdadeira missão do diácono. Então, vamos ler aí a partir do verso 8. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então nós vamos meditar nessa carta que Paulo enviou a Timóteo a respeito dos diáconos. Então, primeiramente, eu espero que essa mensagem seja assim motivo de crescimento espiritual para todos nós, que nós possamos, a partir desse momento, tomando conhecimento dessa proposta, a gente possa saber edificar primeiramente a nossa casa, né? Primeiro a nossa casa, depois nós vamos edificar a casa do Senhor, porque o próprio texto diz que se o diácono não sabe tomar conta da sua casa, como é que ele vai querer tomar conta da casa do Senhor? Então nós vamos também pensar mais adiante nesse sentido aí, não é? E que nós, como diáconos, procuremos e aprendamos a servir primeiramente ao Senhor em amor. Depois que nós estivermos servindo ao Senhor, nós sim poderemos servir ao nosso próximo, né? Ser instrumento de bênção, porque sempre tem alguém que precisa do nosso socorro, do nosso auxílio, e o diácono está aí para cumprir essa missão de estimável valor. Então eu listei algumas coisas aqui que nós vamos falar nesta manhã. Então, a minha palavra, ela vai se nortear em 3 pontos principais. Nós vamos analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Ele nos deu exemplo em tudo, e ele diz assim: o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Então, em tudo, Jesus nos deu o exemplo. Nós vamos daqui a pouco discorrer a respeito da vida diaconal de Jesus, que sempre serviu e pouco foi servido. Nós vamos entender também a instituição do ministério do diácono. E por fim,
nós vamos discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Eu prometo aos irmãos também que eu não vou me demorar muito aqui. Mas vamos entender por que surgiu o corpo diaconal dentro da igreja. Nós, diáconos, temos que louvar as mulheres daquela época, porque a igreja do primeiro século, ela cresceu assim de maneira espetacular. O Espírito Santo então estava atuando na vida da igreja e ela começou a crescer de uma maneira muito rápida. E lá existiam as viúvas de fala grega e as viúvas de fala judia, isto é, aquelas viúvas que falavam grego e aquelas que falavam a língua judia, né? E elas perceberam que os discípulos ou os apóstolos estavam dando mais atenção às viúvas judias, enquanto que as outras estavam sendo postas de lado, porque a igreja, nós já vimos lá em Atos, que eles vendiam tudo que tinham, levavam aos discípulos para que distribuíssem, né, para as pessoas que necessitavam. E as viúvas perceberam que as outras estavam sendo privilegiadas. Então elas começaram a fazer queixa. E isso chegou aos ouvidos dos apóstolos. E eles então se reuniram lá em um grupo e formaram então o corpo diaconal da igreja. Mas isso é para depois. Nós vamos pensar agora, não é, na vida diaconal de Jesus. Ele diz assim: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Vamos pensar um pouco, não é, a respeito da vida diaconal de Cristo. Isaías, no capítulo 40, ele diz o seguinte: que Cristo era um homem de dores, experimentado no trabalho, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Por aí a gente já percebe que Cristo não foi aquele que veio simplesmente para fazer aqueles trabalhos que os evangelhos relatam, mas primeiramente veio para servir as pessoas. Eram através de milagres, através das orações, através da compaixão, em todas as maneiras ele serviu a todos. E Isaías antes já estava comprovando, que era um homem experimentado no trabalho. Muitas pessoas ficam por aí tentando imaginar o que Cristo fazia antes do seu ministério, na adolescência, na sua juventude. Eu acredito que ele ajudava o seu pai na marcenaria, fazendo aqueles trabalhos. E o Cristo que a Bíblia nos apresenta, esse eterno diácono, não é aquele Cristo bonito que a gente costuma ver nas estátuas, nas fotos, mas era um homem, a Bíblia já diz, um homem experimentado em dores, um homem de mãos calejadas, pés empoeirados. É esse o Cristo que a Bíblia nos apresenta, um homem que veio para servir e não para ser servido. Uma outra qualidade também de Cristo está em Hebreus, é que ele foi sumo sacerdote da nossa confissão. Pensem aí, a gente tem alguém que intercedia diretamente junto ao Pai por nós, sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo também foi um profeta, e a gente vê isso aí logo após a sua morte, porque ele sempre falou para os discípulos: importa que o Filho do Homem seja crucificado, mas ao terceiro dia ele se levantará.
E os discípulos não deram importância a isso que Cristo tanto falava, que ele veio para morrer, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E o que foi que aconteceu? Ele também disse: ficai em Jerusalém. E aí nós vamos encontrar aqueles dois discípulos decepcionados, tristes, desanimados, voltando para a sua casa na estrada de Emaús. E eles vão um com o outro desabafando, contando as suas dores, as suas decepções. E de repente a palavra nos diz que apareceu um terceiro companheiro e fala: o que vocês estão conversando a respeito de quê? E ele diz: você não sabe a respeito do Cristo que morreu, foi crucificado? E eles vão conversando. Aí Cristo diz: nécios e tardos de entendimento, vocês não conhecem a palavra de Deus. E ele passa a discorrer desde Moisés, pelos profetas, e mostrando qual foi a função dele. E aí a palavra diz que eles abriram o entendimento e eles perceberam que eles estavam diante de Cristo. Então daí Cristo ser profeta, e ele foi também evangelista. Quando Cristo entra no templo e lhe dão o livro de Isaías para que ele fizesse a leitura, e ele lê assim: o Senhor me ungiu para anunciar boas novas. E nós entendemos por boas novas, as novas do Evangelho. Então Cristo também foi, evangelista. E por fim, uma coisa que é a figura mais bonita que eu vejo assim, representando Cristo, é que ele foi o bom pastor. E ele sempre falou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí está Cristo exercendo o seu diaconato, servindo, chegando ao ponto de dar a sua vida, por pecadores, por pessoas que aos olhos da sociedade não mereciam nada. E ele é o nosso bom pastor. Então, fechando essa parte de Cristo como o sacerdote, nós vimos então que ele foi profeta, evangelista, bom pastor, diácono e apóstolo. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar uma coisa, que ser diácono não é simplesmente ostentar o título, e sair por aí se gabando: ah, sou diácono na igreja, na minha igreja eu sou diácono. Mas diácono, é a gente assumir o exemplo de Cristo, quando ele disse: o Filho do Homem veio para servir, sobretudo para dar a sua vida em favor de muitos. Ser diácono, no sentido etimológico da palavra, é ser escravo, é ser servo. Será que nós, como diáconos da igreja, nós somos servos, somos escravos? Estamos dispostos a exercer a diaconia da toalha e da bacia? Quando Cristo chegou naquela casa e começou a lavar os pés dos discípulos, e um lá disse: não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E ele disse: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte no meu reino. E o que ele diz? Senhor, não só meus pés, mas me lava todo. Então ele abre os olhos e começa a perceber, qual foi a verdadeira intenção de Cristo a fazer tudo aquilo para nos dar o exemplo. Tudo que Cristo fez foi para nos dar o exemplo. Tanto é que ele dizia sempre: aprendei de mim, aprendei de mim. Sempre Cristo estava nos chamando a atenção para que nós aprendêssemos dele, que nos despíssemos do velho homem, e nos revestirmos desse homem espiritual que não se corrompe. Então tudo
que Cristo fez foi nos dando exemplo e sempre dizendo: aprendei de mim. Então, nós como diáconos somos serviçais do Senhor, não é? E servimos ao Senhor de várias maneiras, não é? E uma coisa interessante é que é uma mão dupla. À medida que eu estou te servindo, você também está me servindo. Então todos nós somos diáconos serviçais uns dos outros. E chamo a atenção dos irmãos para uma coisa: não é simplesmente porque eu fui nomeado pela igreja para ser diácono que somente eu dentro da igreja serei diácono. Todos nós somos diáconos, onde quer que estejamos, mesmo que não sejamos determinados ou nomeados pela igreja, mas onde nós estivermos, nós somos diáconos, nós somos servidores, nós somos serviçais na nossa casa, com a nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, onde for, nós temos que estar sempre servindo uns aos outros. É que nós possamos aprender então, primeiramente com Jesus, que foi um diácono que veio para servir e não para ser servido. Outra coisa, que é um serviço voluntário, não devemos esperar assim retribuições financeiras, né? Eu estou fazendo isso aqui, então eu viso, né, que alguém me pague alguma coisa. Não, é andar sempre a terceira milha, quarta milha, seja quantas milhas forem, a gente tem que ir mais além daquilo que as pessoas esperam que a gente faça. Senão, a gente vai ser aquilo que alguém diz na Bíblia, que somos considerados como servos inúteis, né? Temos que fazer sempre, porque alguém sempre espera alguma coisa de nós. Então vamos exercer com amor, dedicação, servindo a igreja, servindo ao povo de Deus, né? E foi para isso e por isso que nós fomos separados. Então, agora nós vamos pensar, né, a respeito da escolha do diaconato. Eu já falei para os irmãos como é que foi, justamente pela questão que envolveu as viúvas. Elas começaram a brigar entre si, cada uma querendo levar vantagem. Então os apóstolos disseram que não era justo que eles deixassem de servir à mesa do Senhor para servir à mesa das viúvas. Daí, né, graças às viúvas, que hoje as igrejas dispõem do corpo diaconal. A Igreja Católica diz que o servidor lá é o diácono. Então eu conheço amigos dentro da Igreja Católica que são diáconos e exercem assim de uma maneira maravilhosa aquilo ali, não é? Eles vão buscar alimentos, eles buscam as pessoas e estão sempre servindo a comunidade. Dentro da igreja adventista, o diácono ele é conhecido como o ancião. Na igreja Assembleia de Deus, ele é conhecido também como presbítero. E na igreja batista, né, ele é conhecido também como diácono, que deve estar então fazendo exercer o seu papel, não a gente esperando que o pastor venha fazer. A gente vê que muitas vezes o pastor, a gente fala assim, o pastor está atropelando, está passando à frente, mas ele tem que fazer. Se alguém não vai fazer, então alguém tem que fazer. Então pensemos aí o perfil e função do diácono, e conforme o que nós lemos aí, né, ele tem que ter caráter moral. Então é horrível quando a gente ouve alguém falar assim: você não tem moral, né, Zete? Quem é você para falar isso comigo? Você não tem moral. Então já começa desarmando a pessoa. Você não tem moral para falar isso comigo. Ele tem que ser honrado, não é? Um homem
de honra àquele que, quando passa, alguém fala: lá vai um servo de Deus. Tem que ser digno, né? Coerente nas suas ações, porque aí fora as pessoas estão nos observando, e aqui dentro também, né? Dentro e fora, a todo instante, nós somos medidos. Então, tem sempre alguém que vai, uma hora ou outra, dar um testemunho a nosso respeito. E a gente tem que ser, então, digno, correto das nossas ações. A palavra de Deus diz que o diácono deve ser uma pessoa de palavra dobre, isso é, ficar em cima do muro, não sei. Ele tem que ser, a palavra dele tem que ser: sim é sim, não é não. Tomou a posição ali, não tem que ter medo de ninguém. Não pode ter duas palavras, não pode ser ganancioso, fiel ao próprio Deus. E se ele é fiel ao próprio Deus, ele é fiel assim também. Acompanhar as viúvas, porque na verdade o ministério do diaconato surgiu justamente a partir desse momento em que se devia atender às necessidades das viúvas, depois se estendendo para os órfãos, para os necessitados, e enfim, aqueles que sempre estão precisando da ajuda do corpo diaconal. Ele tem que ter plena convicção da sua chamada. Não é porque alguém chegou lá e indicou o nome dele para ser diácono da igreja que vai aceitar. Não é assim. Tem que ser convicção daquilo que ele foi chamado. É uma função árdua, não é para ficar sentado, não é? E esperando que outros façam. Tem que produzir o fruto do Espírito em sua vida. Na Bíblia tem, mas o fruto do Espírito, aí ele começa a discorrer quais são os frutos do Espírito. Então as pessoas têm que ver na vida do diácono os frutos do Espírito. Marido de uma só mulher, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Fiel à sua esposa, amigo dos filhos e bom pai, porque zeloso da sua casa em primeiro lugar. Eu já ouvi uma esposa do pastor falar que o casamento dela havia acabado porque ele, que era o marido dela, o pastor, simplesmente cuidava mais da igreja e esqueceu totalmente dela como esposa, dos filhos. Os filhos cresceram e não tiveram um pai presente. Ele, enquanto pastor, era nota 10 com a igreja, mas com a sua casa, ele foi um péssimo pai, um péssimo esposo, né? Um péssimo companheiro, não viu os filhos crescerem. E aí, de repente, ele estava sozinho. E a palavra de Deus diz o quê? Que se ele não sabe tomar conta da sua casa, não sabe tomar conta da casa de Deus. Então, primeiro, a nossa casa. Lá, a gente sempre ouve dizer assim, que o esposo é o sacerdote do lar, é o sacerdote da casa. Então, vamos exercer essa função, primeiro dentro da nossa casa, zelando daquelas e não desprezando essas. Assim que deve ser a vida do diácono, né? E aí, depois de tudo isso aí, tem que auxiliar a igreja sob a orientação do pastor, onde nas visitas, olha, sempre tem alguém, né, que está esperando aquele dia da visita. Então, sai o grupo aí, os diáconos, tem que fazer as visitas, preparação da ceia, né? Observar as dependências da igreja, porque enquanto nós estamos aqui dentro, mas lá fora alguma coisa está acontecendo, o perigo anda por todo lado. Então nós, como diáconos, temos que estar atentos à área externa da igreja. Eu não sei se vocês souberam, mas
numa igreja aqui perto da gente, lá em Recife, enquanto todos estavam cultuando a Deus, o filho do pastor chegou no sanitário, pegou a menina, fez o que bem quis, violentou a menina. Olha que situação terrível, né, para esse pastor, ainda mais sabendo que quem fez aquilo foi o filho dele, um filho adotivo, né, fez isso. Então temos que estar atentos a tudo que acontece na área externa da igreja, e também até olhando para ver quem entra, né, dentro da igreja. Outro dia o pastor me disse que chegou uma pessoa aqui que estava querendo causar algum certo problema. Então tem que estar, né, temos que estar vigilantes, porque Satanás anda rodando aí, enquanto a gente pisca o olho, ele já deu a volta ao mundo, né? Olhou as dependências da igreja, levar a ceia àqueles que não podem vir. Quantos que, não é, com essa pandemia, quantos membros da igreja não podem estar mais conosco? E aí é uma função justamente do diácono. Notou a ausência de alguém, não está participando da ceia, levar. Não é necessário, né, que o pastor vá levar, mas os diáconos podem levar a ceia àqueles que estão ausentes, àqueles que estão inválidos, àqueles que não podem, por vários motivos, vir à igreja. Então vamos cuidar também dos ausentes. No recolhimento das contribuições, o diácono tem que ser um suporte, tanto no recolhimento das ofertas, né? Muitas igrejas fazem isso, na hora de fazer a contabilidade, na hora de levar o dinheiro para depositar. Então o tesoureiro não pode ir sozinho, tem que ir acompanhado, porque o inimigo sabe de tudo que está acontecendo. E aí acontece um assalto lá, como é que depois ele tem que se justificar perante a igreja que houve um assalto, que levaram as contribuições? Daí que não pode deixar o tesoureiro sozinho, que ele fica exposto, não é, aos ataques. Então sempre ficar atento. Não é vergonhoso ser diácono, não é? Pelo contrário, é um privilégio, porque quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo ao Senhor. E lembrando e finalizando, é que todos nós somos diáconos da igreja do Senhor, e nós fazemos parte do exército de Cristo. Então vamos exercer nas nossas vidas, primeiramente dentro da nossa casa, depois na igreja do Senhor, lá no nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos, que a gente exerça o diaconato, servindo a todos, porque sempre alguém, não é, espera de nossa ajuda, uma palavra de conforto, qualquer coisa, alguém sempre está precisando. Eu finalizo com um verso de um texto que diz assim, que toda natureza é um anelo de serviço, então que todos servem. E ele mostra então que a natureza está servindo, que as pessoas estão servindo. E ele pergunta assim: e você já serviu a quem hoje? Já serviu ao seu próximo? Serviu à sua casa? Serviu ao seu Deus? Então, meus irmãos, que a gente possa exercer esse diaconato, independente se nós fomos ou não designados pela igreja, mas que onde quer que nós estejamos, onde quer que a gente vá, que a gente possa ser um diácono, um servo do Senhor, aquele que está sempre pronto a servir, porque afinal de contas todos precisam de alguém. Que o Senhor então nos abençoe. Volto a palavra para o Senhor. Posso encerrar? Então, nós vamos encerrar, né, nosso culto nessa manhã, pedindo então ao Senhor que nos faça cada vez mais capazes
para executarmos essa tarefa tão maravilhosa que Ele nos nomeou, nos capacitou. Vou pedir ao irmão Paulo, então, que nos despeça nesse momento com uma oração.